Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que possamos ter um bom trabalho nessa noite. Vamos começar fazendo um convite para o nosso chá beneficente, que já é o 53º chá que acontece, tão tradicional, tão gostoso. Marisaura vai conseguir? Não vamos ter a Marisaura, então vamos precisar de muito mais pessoas para suprir, né, a Marisaura nesse chá. Então, todos que puderem comparecer, venham, porque é gostoso, é uma tarde gostosa da gente se confraternizar. Estamos chegando no final do ano, né? Quem sabe aí já cabe até como a nossa reunião de confraternização de final de ano. Então é bem interessante a gente participar, venham. Os convites estão à venda na livraria, ao preço de R$ 80. Aí tem direito a uma cartela de bingo e também fazer parte de todas essas nossas senhorinhas que nos agrada tanto ver todas aqui no nosso salão, né? Então, quem puder, venha, façam parte, vibrem por mais esse chá, né? O 53º chá beneficente da Casa de Paz e Amor. Vai ser aqui no... Como é o nome? O Buffet Fernandes, na Azevedo Soares, tá? Vamos pedir também, quem puder contribuir com o nosso kit de higiene pessoal para nossa evangelização infantil do sábado para as nossas assistidas. Então, quem puder trazer pasta de dente, escova de dente, sabonete, shampoo, é bem importante para a gente poder montar os kits para as nossas crianças do sábado. E também, nos dias 30 de novembro e dia 1º de dezembro, nós vamos ter o nosso bazar de artesanato. Vai ser aqui na frente da nossa livraria. No dia 30 vai ser das 12h30 às 16h e no dia 1º das 8 às 11h. Então, quem puder comparecer e contribuir com mais esse evento da nossa casa, serão todos muito bem-vindos. E agora, para a gente finalizar os nossos pedidos de hoje, nós vamos pedir para quem puder contribuir com a nossa cesta básica. Nós atendemos aí algo em torno de 400 e tantas famílias, né? E no final do ano, nós precisamos montar 3 cestas para cada família, que aí atende dezembro, janeiro e fevereiro. E só voltamos a entregar novamente em março. Então, na frente da nossa livraria, tem essa sacolinha vazia, para que quem puder possa contribuir com o kit dos alimentos para as nossas famílias assistidas. E todo final de ano a gente sofre, pedindo, por quê? Depois vocês vão ter um descanso, pelo menos dos alimentos aí, em janeiro e fevereiro, não vai ver a gente pedindo aqui o nosso espaguete, né, ou qualquer outro tipo de alimento, pelo menos por 2 meses, vocês ficam livres da gente. Só que agora a gente pede com um pouquinho mais de carinho, porque a gente tem que montar um pouco mais. A gente precisa de montar essas 3 cestas para as famílias, e aí eles ficam de férias da gente, a gente fica de férias, vocês ficam de férias da gente aqui pedindo, mas nesse momento a gente precisa realmente que aumentem a contribuição, né? O nosso Wagner aqui, a Heleninha já alertou que está bem devagar as contribuições para a cesta básica, então quem puder já acelerar, já trazer os seus mantimentos, ou a cesta, a sacolinha cheia, se não for possível, trazer o alimento que puder, mas que tragam e também vibrem muito por nós, para que a gente consiga completar essas cestas aí em tempo hábil para as famílias que são assistidas. Vamos aos trabalhadores da noite, né? Nós vamos ter, na leitura do Evangelho, a mensagem, a prece inicial, o Pedro Darioli, as vibrações gerais e dos passes, o Rubens César, vibrações das águas e prece final, a Rosângela Guido. E hoje nós vamos receber o nosso amigo Isaac Cúrgonas, que vai falar da biografia do Jerônimo Mendonça. Vale a pena ouvir, é muito gostoso ouvir falar do Jerônimo, então vamos abraçar o Isaac com todo o nosso coração e o nosso carinho, para que ele faça uma boa palestra e apresentação desse livro para nós. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos um bom trabalho. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros.
Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas, como expiações, apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente, e quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o qual teria de recomeçar. Mensagem do livro Ainda Hoje de Chico Xavier. Traze tua alma às tarefas do bem e estarás fazendo melhor. Não te encarceres nas impressões do ontem e nem te amedrontes à frente do amanhã. Hoje é o nosso dia de começar. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais dessa casa, agradecemos por estarmos aqui mais uma noite. Que possa, por favor, estar sempre ao nosso lado, nos iluminando, para que possamos receber as mensagens conforme planejado para hoje e que abençoe nosso palestrante para que consiga passar elas. Que nos abençoe e que ao final da noite possamos ter tirado o melhor proveito. Amém. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite, essa segunda-feira, esse começo de semana, com todos vocês. Gratidão e também gratidão pelo convite que a equipe me fez para desenvolver um tema muito importante, como disse aqui, de Jerônimo Mendonça, muito conhecido aqui no meio espírita como o Gigante Deitado. E Jerônimo Mendonça, ele nasceu no estado de Minas Gerais, na cidade de Ituiutaba, no dia 1º de novembro de 1939. Ele foi o 9º filho de uma família de 10 filhos, muito numerosa. E os seus pais eram muito simples, quase sem estudo nenhum. E para prover a família, a sua mãe lavava roupa para fora e o seu pai fazia pequenos bicos nas fazendas vizinhas. Então, era uma família que vivia com muita dificuldade. E Jerônimo Mendonça, ele passou por muitas necessidades, muitas carências na sua infância, mas ele conseguiu concluir o ensino básico para as crianças daquela época, que eram carentes, mais ou menos até o ginásio. Porque para os pais, quando a criança já sabia ler, escrever e fazer conta, já estava apta para conseguir um emprego a fim de poder ajudar os pais. E Jerônimo Mendonça, ele conta com muito bom humor, aliás, como todas as histórias que ele contava, que ele foi ter o seu primeiro par de sapatos no final da sua infância, começo da adolescência. Quando ele foi ao cinema, ele gostava muito de cinema, só que não podia entrar no cinema descalço, porque o porteiro não deixava. Então ele se dirigiu para o lixão da cidade para ver se ele conseguia encontrar algum calçado para que ele pudesse colocar no pé e ir ao cinema. E ele achou um par de botinas velhas, muito maior do que o seu pé, mas foi o que tinha. Então ele se dirigiu ao cinema,
O porteiro deixou ele entrar, mais por dó, mais por misericórdia, e falou o seguinte para Jerônimo: meu filho, quando você sair da sessão, pelo amor de Deus, joga esse par de botinas fora. Então, nós podemos ver como ficou bonita no seu pé. Com 13 anos de idade, a sua avó desencarnou. E ele ficou profundamente abalado com este acontecimento, porque ele gostava muito dela. E como ele era uma pessoa que questionava muito as coisas, ele não lhe agradava a ideia de a alma ter somente 3 destinos: ou o céu, ou o purgatório, ou o inferno. Também não lhe agradava somente ter uma existência. E olha só como a espiritualidade falou com ele, e fala assim como com todos nós também. Em certo momento, que ele estava passando essa fase do luto, ele fez amizade com um rapaz que era da doutrina espírita, frequentava o espiritismo, e começou a explicar para ele sobre a vida após a morte, sobre o que acontece com a alma após a desencarnação e outros temas do espiritismo. E isso acalmou, trouxe resignação ao seu coração. Então, ele passou a frequentar a casa espírita, que ficava na sua cidade, tornando-se espírita também. Logo depois, ele entrou na mocidade espírita e foi um membro atuante, fazendo vários passeios com todos os jovens. E isso foi de grande valia para ele, para o seu futuro na doença que ele iria ter que vivenciar. Com 16 anos, essa doença já começava a se aflorar. Todas as articulações do seu corpo começaram a doer, principalmente os joelhos e o tornozelo. E ele tinha muita dificuldade em caminhar, às vezes até ficar de pé. Isso fez com que ele tivesse vários empregos, porque ele não conseguia se fixar em um emprego só, porque ele tinha que pedir afastamento médico, atestado médico, para poder se tratar. Então, durante o seu período profissional, ele foi engraxate, entregava jornais pela cidade, foi balconista de uma loja, trabalhou também numa pequena redação e, por último, foi professor. E ele gostava muito de cinema, como eu contei para vocês agora. E ele adorava assistir os filmes do Tarzan. E ele mesmo se intitulava, para ele mesmo, Tarzan, porque ele tinha mais de 1,80 m, ele tinha um porte físico atlético, e ele mesmo conta com muito bom humor, que quando ele ia se banhar, ele olhava para o espelho, estufava o peito e batia no peito, como Tarzan, e dizia assim: ei, Tarzan. E certa noite ele foi para a casa espírita assistir uma sessão, como nós estamos aqui reunidos nesta noite. E após acabar a sessão nesta casa espírita, o dirigente ficou mediunizado e falou, através de um espírito, a seguinte mensagem para Jerônimo: tem um recado para o Tarzan que está na plateia. Jerônimo já sabia que era ele. Vem aí a selva do sofrimento. Agarra-te ao cipó verde da esperança e arma-te de muita fé e muita coragem para lutar contra a animalidade que ruge em teu peito. Ainda que tiveres que verter todas as lágrimas e padecer todas as dores, o que representará isso ante o amanhã glorioso de teu destino? Então, já foi um recado para que Jerônimo começasse a se preparar para o que iria vir, que era uma artrite reumatoide crônica. E bem, como ele gostava muito de cinema,
Passou-se um tempo, ele já estava com 18 anos, e foi lançado um filme muito famoso naquela época, O Vento Levou. E era um filme que ele tinha quase 4 horas de duração. E, claro, ele foi assistir o filme no cinema. E ele entrou com o seu terno branco, muito bem arrumado, todo elegante, muito orgulhoso, porque ele havia ganhado aquele terno de um comerciante da cidade que gostava muito bem, achava que ele tinha um bom coração, e como sabia da sua condição simples, ele quis presenteá-lo com este terno branco. E foi com ele que Jerônimo entrou no cinema. Só que quando ele chegou lá, todas as cadeiras estavam cheias, não havia lugar para sentar. Então, ele foi obrigado a ficar no fundo do cinema, assistindo o filme de pé. Quase 4 horas de pé. Quando acabou o filme, ele estava paralisado da cintura para baixo. Ele não conseguia dar um passo sequer e teve que ser socorrido por amigos valorosos que o levaram para sua casa. Quando chegaram lá, deitaram-no na cama e, para começar um tratamento ali, logo, para poder tirar a sua calça, perceberam que as suas pernas estavam muito inchadas. Então, a sua mãe teve que cortar as calças deste terno. Ele ficou durante 3 meses deitado na cama, sem poder se levantar. Ele não conseguia. Depois, pouco a pouco, foi andando com um par de muletas para poder trabalhar, ganhar a vida, lecionar. E com 20 anos de idade, ele já estava entrevado na cama, sem poder mais andar. E o seu estado de saúde era tão crítico, era tão lamentável, que mesmo tomando remédios tarja preta, fortíssimos, a dor não passava. Então os seus amigos tiveram que fazer uma cama ortopédica especial, com uma angulação específica, para que ele parasse de sentir dores. E, além do mais, colocaram um saco de areia, com um peso considerável, em seu corpo, para que ele pudesse se ajeitar e não sentir tantas dores. E por esse tempo, amigos valorosos raciocinaram e deram uma Kombi de presente para ele, para levá-lo na casa espírita, onde ele era muito bem visto, era uma pessoa agradável, para levá-lo nas sessões do cinema, enfim, para fazer os passeios que um adolescente de 20 anos precisava fazer. Só que Jerônimo teve uma ideia. Ele quis passar em consulta com um médium muito famoso que se chamava José Arigó. Inclusive tem até um filme dele nas plataformas digitais. Ele era um médium que fazia cirurgias espirituais através do Dr. Fritz. E Jerônimo quis ir para lá, para tentar um tratamento. Só que Arigó morava em Brasília e ele morava em Minas Gerais. A distância era muito grande, mas ele foi, de dia, de noite, dentro da Kombi, sentindo dores incríveis. Quando ele chegou lá, José Arigó mandou ele entrar e esperar um pouco, até que ele tratasse de outros doentes. Porém, quando o Dr. Fritz percebeu que já não havia mais pacientes para tratar, disse o seguinte: chama o homem até aqui, se referindo a ele. E assim ele entrou, e Dr. Fritz falou: este é o homem dos 3 C, cama, karma e calma. Com esta frase de Dr. Fritz, ele percebeu que o seu tratamento não tinha cura, não tinha mais o que fazer. Mas, como ele era muito resignado e profundo conhecedor da doutrina espírita, ele não se deixou abater pelo desânimo, pela tristeza, pela raiva, pela intolerância. Não, não.
Muito pelo contrário, ele passou toda aquela situação com muita calma e resignação, porque ele sabia que toda aquela condição de saúde que ele estava passando era fruto das suas ações equivocadas do passado. E ele soube, como ninguém, interpretar a questão 921 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a causa do sofrimento e os Espíritos respondem a ele: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. E Jerônimo Mendonça, como ele gostava muito de conversar em versos, conversar em prosas, ele fez um verso contando desse seu sofrimento. A vida que agora estou vivendo, sobre este leito, a forma de prisão, é o resgate do pretérito horrendo, na qual gerei tristeza e humilhação. Hoje, as faces tenho-as bem banhadas, por esta santa dor buriladora. São lágrimas bem quentes derramadas, vertidas nesta luta redentora. Devasso que fora, hoje só me resta amontoado de ossos que empresta da vida nova configuração. É o epílogo da trágica loucura que me faz sorver no cálice da amargura os deslizes de uma outra encarnação. Então ele se expressava muito assim, em versos, em prosas. Ele gostava muito. E assim ele explicou o seu sofrimento. Continuou trabalhando em causa da doutrina espírita. Nunca parou, nunca parou. Mas em um determinado momento, ele começa a perceber que uma das suas vistas está enxergando muito pouco e a outra vista está doendo demais. Então, ele manda chamar o médico oftalmologista que traz todas as suas aparelhagens para a sua casa, para poder dar um diagnóstico. Neste dia, Jerônimo Mendonça estava com uma amiga. E o médico, após fazer o exame em Jerônimo, disse assim: Jerônimo, você é uma pessoa forte, não é? Ah, doutor, sim. Como o senhor pode ver, eu tenho uma aparência de um Sansão, um Hércules, o que o senhor quiser. Não, Jerônimo, eu não estou querendo dizer forte nesse sentido. Eu estou querendo dizer, você é uma pessoa de espírito forte, não é? Porque eu tenho uma notícia que eu tenho que te dar e não é muito boa. Mas, como médico, eu tenho a obrigação de te dizer, é que uma da vista vai ficar cega e a outra vista vai ficar dolorosa. E, para que você não tenha tantas dores nesta vista, eu aconselho você a arrancá-la. A amiga que estava do seu lado quase desmaiou, porque era a sentença, era o veredicto da cegueira total. E ela olhou para Jerônimo, e Jerônimo não esboçou nenhuma emoção. Se ele teve alguma emoção, ele guardou somente para ele. E o médico levantou-se e foi quase indo embora, e ele disse o seguinte: doutor, o que me impressiona não é meu olho cego e outro doloroso. É o Senhor sair da minha casa sem tomar do meu café, nem doce, nem amargoso. Então, olha só como ele levou toda essa notícia com bom humor. Mas isso aconteceu porque os irmãos espirituais já haviam avisado a ele previamente que ele iria perder a visão, sim. Para o seu adiantamento espiritual nessa atual existência, era necessário ele ficar cego. Como maneira de dizer que é melhor você tratar e curar o seu espírito do que curar o seu corpo. Foi a mensagem que os irmãos espirituais deram para ele.
E ele foi tocando a vida, ele não deixou se abater. E por causa da cegueira, ele desenvolveu o quê? Ele conseguiu desenvolver a memória, mais ainda, a meditação, a intuição e a vidência, para poder trabalhar em prol das outras pessoas. Ele desenvolveu estas tais qualidades. Ele já era um orador extraordinário. Com a perda da visão, ficou melhor ainda. Ele era capaz de fazer palestras para todo o Brasil sobre a sua cama. Ele fez da sua cama um verdadeiro palanque itinerário, fazendo palestras de norte a sul, leste a oeste de todo o Brasil. Era um orador extraordinário, tinha uma bela dicção, uma boa intuição. E ele conseguia desenvolver todos os temas da doutrina espírita de uma maneira muito inteligente, de maneira que todas as pessoas conseguiam compreender e entender a doutrina espírita. Mas não foi só isso que ele fez. Ele fazia, ele agia, ele exemplificava tudo aquilo que ele falava em suas palestras. Porque, como ele mesmo dizia, se eu não exemplificar o que eu falo, eu serei como as flores de estufa, que são criadas artificialmente, sem a vitamina da terra e também sem perfume algum. E foi assim, trabalhando, meus amigos e minhas amigas, que ele conseguiu fazer, editar, escrever 6 livros, Escalada de Luz, 14 anos depois, De Mãos Dadas com Jesus, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Crepúsculo de um Coração. Gravou 2 LPs, Intimidade Espírita e Obrigado, Senhor. E a renda de todo esse seu trabalho, ele conseguiu fazer a construção de uma pequena chácara e um terreno que fora doado para cultivar os legumes da sopa, que era distribuído diariamente aos necessitados. Fundou o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, onde começou o trabalho da sopa aos carentes, que persiste até hoje, até a data da publicação do livro que foi editado em sua memória. Um consultório dentário dentro desta casa espírita, a Gráfica Espírita Caibar Schutel, Lar Espírita Pouso do Amanhecer, em Ituiutaba, Minas Gerais, a Comunidade Espírita Maria João de Deus e a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, em São José dos Campos, São Paulo. Mas as pessoas perguntavam, como assim? Uma pessoa deitada na cama, sem se movimentar, do pescoço para baixo e cego, como ele conseguiu fazer tantas obras de caridade? É que quando ele quis se movimentar para fazer o bem para o próximo, ele entrou em sintonia com uma legião de espíritos que se afinizavam com esse trabalho que ele queria fazer. E assim o intuíram, o ajudaram e cuidaram dele para que ele pudesse desenvolver esse trabalho maravilhoso. Também ele teve a ajuda de muitos e muitos amigos que gostavam dele, porque os seus amigos carregavam-no sobre a cama para que ele pudesse fazer palestras para todo o Brasil. Os seus amigos escreviam os livros que ele editava para que pudesse ser editado. Também pegavam o telefone e discavam para que ele pudesse falar para as pessoas de posse, pedindo donativos e recursos para que ele pudesse construir as suas obras de caridade, e falando também em todas as rádios nas quais ele ia fazer palestras,
para que a sua voz pudesse ser ouvida e as pessoas assim contribuíssem para as suas obras. Quem o conheceu disse que ele era uma pessoa muito bem-humorada, estava sempre rodeado de amigos e gostava de uma boa prosa. E muitas pessoas vinham procurá-lo para pedir uma opinião, contar dos seus problemas mais íntimos, tentar pedir uma solução para os seus problemas. E ele dava um direcionamento para as pessoas. E as pessoas acreditavam nele, tinham fé nele, porque elas percebiam sinceridades nas suas palavras. Se ele falava que as pessoas tinham que se conformar com a vida que elas levavam, é porque ele se conformava com a vida que ele levava. Se ele falava que as pessoas tinham que ter mais resignação com o marido, a mulher difícil, com o filho problemático, com o trabalho e o patrão difícil, é porque ele era resignado com todas as dificuldades que ele vivia também na sua vida. Então as suas palavras tinham credibilidade. E ele, como eu disse, era cercado por uma multidão de pessoas que o queriam muito bem. Ele foi intitulado por Chico Xavier como o anjo da resignação. Foi o exemplo de vida que ele deu, porque ele tinha uma condição de vida que ninguém quer ter, mas ele conseguiu, dentro da vida que ele tinha, ser resignado, não lamentava sobre os seus problemas e conseguiu a sua evolução espiritual. Foi um encorajamento para todas as pessoas, para todos nós, é um exemplo de vida. E aqui eu deixo um recado a respeito da resignação. A resignação é a força ativa para carregar o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Meus amigos, minhas amigas, que possamos ter um bom trabalho e seguir o exemplo de Jerônimo Mendonça. Que assim seja. Nós vamos passar um recado que nós tivemos 2 vezes oportunidade de encontrá-lo aqui na Casa de Paz e Amor, quando o Paz e Amor ainda era na Visconde de Itaboraí. Ele veio trazido por uma perua veraneio. E também uma outra oportunidade que ele veio na rua Serra de Botucatu, que também trouxeram ele numa perua veraneio. Então o Paz e Amor teve 2 vezes oportunidade de assistir às suas palestras. Muito bem, vamos para as vibrações da noite. Aproveitando a excelente palestra, as informações que trouxeram para nós. E Jerônimo Mendonça teve aí 2 opções que servem de reflexão para nós. Uma era ficar entrevado na sua cama, lamentando, se lastimando, se vitimizando da sua sorte. E a outra era, apesar de continuar em sua cama, fazer algo. E escolheu, para a felicidade de muitos, a segunda opção. Se alguém tem dúvida do que é fé, vale a pena olhar um pouco para os livros de Jerônimo Mendonça. Se alguém tem dúvida do que é resiliência, também. Muitas vezes reclamamos da nossa vida, no nosso dia a dia, das dificuldades, e não percebemos que paramos, estacionamos. Estamos escolhendo ficar lastimando. Vamos refletir sobre esta palestra e tentar fazer de nossas vidas ela um pouco melhor, porque temos a felicidade de poder levantar todas as manhãs e começar. Esta é a misericórdia de Deus.
Pedimos aos médiuns, então, que tomem seus locais, que junto com o plano espiritual aqui já presente, vamos dar por iniciada o tratamento do passe. Senhor Jesus, aqui nos reunimos e pedimos humildemente, permita que esta luz, este bálsamo de cura, possa nesse instante ser colocada sobre nosso coronário. Que esta luz possa nos auxiliar a fortalecer nossos pensamentos no bem, a termos o pensamento mais elevado, a percebermos que sempre que desanimarmos ou nos encontrarmos no pessimismo, lembrar dos teus ensinamentos, buscar as coisas boas da vida através de uma canção, através de um livro, através de uma atividade, não importa. Ir aos poucos mudando o pensamento. Que esta luz possa se estender ao nosso frontal, laríngeo, e que ela possa também chegar ao cardíaco, onde irá, com a ajuda desses médicos do plano maior, nos auxiliar a compassar nossos batimentos, regulando nossa pressão arterial, auxiliando no fluxo sanguíneo, nos reequilibrando. Que essa luz curadora, Senhor Jesus, possa chegar ao centro gástrico, passando pelas nossas pernas, indo pela parte posterior e subindo até a base, o pé de nossa coluna, que tem sido motivo de tantas dores para tantas pessoas, e pedindo que seja aí colocado um bálsamo de cura que vai aliviar essas dores, e que esta luz possa chegar ao bulbo e finalizar novamente em nosso centro coronário. Sempre que temos a oportunidade de aqui estar, nós pedimos e vamos sempre pedir para que compreendam que este tratamento não se dá apenas dentro da casa de paz e amor. Ela se dá sobretudo porta fora, no nosso dia a dia, na nossa conduta, no perdão, na paciência, no entender que o outro não está talvez no mesmo pensamento que você, talvez não esteja na altura da tua evolução e precisa de uma palavra amiga, precisa de um abraço, um conforto. E ao invés de palavras ríspidas, grosseiras, que podemos praticar a caridade como Jesus nos pede. Aí sim estará o verdadeiro tratamento, que vai refletir no espírito e consequentemente em nosso organismo como um todo. Dito isto, vamos agradecer então por ter recebido tanto e vamos devolver um pouquinho em forma de vibração, desejando de coração que esta luz, esta energia possa ser colocada nas mãos desses mentores amigos e que possa ser levada por onde mais houver a necessidade. Senhor Jesus, dissestes, buscai primeiro as coisas de Deus
e tudo mais vos será acrescentado. Dissestes ainda: venha e coloque diante de meus pés seus sofrimentos, suas angústias. E aqui estamos, Senhor Jesus, pedindo pela paz no mundo, e ainda que nos pareça difícil de alcançá-la, temos a esperança, temos a fé. Permita que esses missionários possam auxiliar a esses dirigentes do mundo, dos países, sentarem e selarem a paz. Leve um alento a todos aqueles irmãos vítimas destas guerras. Olha aqui para o nosso Brasil, este país gigante, que tanto precisa também deste alento. Que possamos nós auxiliar no que for possível, desde um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, desde a doação de um prato de comida, não importa, que saibamos fazer nossa parte. Que esta luz, Senhor Jesus, possa envolver estes irmãos que por um motivo ou outro perambulam pelas ruas sem ter um endereço para voltar, na maioria das vezes entregues a todo tipo de vício. Que a tua luz curadora possa chegar aos enfermos do corpo, da alma, da mente, do espírito. Que esses médicos da medicina maior possam inspirar os médicos terrenos a trazer a cura a cada um destes irmãos. Envolva, Senhor Jesus, nossas crianças, adolescentes, nossos jovens. Que saibamos, como pais, educá-los para um mundo melhor. Que tenham a felicidade da saúde, tenham a felicidade de encontrar portas abertas e pessoas que lhes estendam as mãos para auxiliar na evolução do planeta. Que tua luz, Senhor Jesus, possa ser motivo de confraternização entre as religiões, não de guerras com nossos co-irmãos. Agradecemos pelo nosso trabalho do dia a dia, agradecemos e pedimos a todos os colegas de trabalho que lá estão, que sejam abençoados, e pedimos, Senhor Jesus, humildemente, vá até a nossa casa, ao nosso lar, envolva no seu abraço, na sua bênção, nossos entes queridos, fortificando-os, curando-os, levando a alegria a cada um deles. Envolva cada cômodo da nossa casa e toda força menos feliz que por um motivo ou outro lá existir, formas, pensamentos menos felizes, miasmas, possa, Senhor Jesus, serem auxiliados, serem conduzidos por esses mentores amigos a um local permitido por vós e que levem todas as suas energias menos felizes. Enfim, Senhor Jesus, pedimos por nós mesmos, que aqui chegamos cada um com as nossas intenções, com os nossos objetivos de agradecer, de pedir por nós ou por alguém. E aqui estamos. Agradecemos profundamente esta oportunidade. E agradecemos agora, nesse instante, o abraço fraterno de um ente querido que nos dá neste momento. Que o Senhor os abençoe e os ilumine sempre e cada vez mais. Que assim seja. Amém. E agora
Vamos passar para a fluidificação das águas, recebendo mais bênçãos das que já recebemos esta noite no trabalho. E assim, vamos mentalizando nossas garrafas de água que estão aqui estão em casa, os filtros, caixas d'água. E que vai fazer a diferença nesta fluidificação destas águas é a nossa fé. Que tenhamos fé, uma elevação numa oração ao ingerir essas águas. E assim Jesus, mais uma vez, vai derramar bênçãos sobre essa equipe de caravaneiros que trabalham nos laboratórios espirituais, entre eles caboclos, índios, curandeiras, biólogos, médicos, que eles percorrem toda essa natureza maravilhosa do planeta Terra, adentrando florestas, percorrendo campos floridos, percorrendo gramados, adentrando a pomares, recolhendo as energias das águas, das cachoeiras, dos mares, e eles vão separando, levando esses laboratórios, macerando esses substratos, dinamizando todo esse material e vão transportando energeticamente para nossas águas. Que foquemos naquilo que mais nosso corpo físico, nosso mental e nosso espiritual esteja necessitado. E ao ingerir, uma oração, um agradecimento. E assim, vamos agradecendo por mais este dia, agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, a esses mentores benditos dessa casa de oração, aos nossos anjos de guarda, que tantas bênçãos nos proporcionam todos os dias, todas as horas. E roguemos a eles que podemos ser um pouquinho resignados para podermos continuar nessa jornada e evoluirmos. Que tenhamos uma ótima semana, que possamos estar com esta harmonia, com essa paz, que todas essas benécias que recebemos esta noite. Que assim seja, graças a Deus. Teu amor, quantos envolveu, tua paz, quantos acalmou, nos dois lados da vida, tantas almas